majestade. Aleluia, ao Senhor que me remiu para sempre. Eu te exaltarei. Aleluia, por mostrar teu grande amor para sempre. Eu te exaltarei. Bom dia, irmãos, bom dia, queridos que já adentraram na sala aqui da nossa Escola Bíblica Dominical virtual ainda. Feliz Páscoa a todos os irmãos, a todas as irmãs, que Deus abençoe a todos de uma maneira muito especial. Essa música que a gente ouviu agora é uma música que tocou o nosso coração, falando sobre Jesus, né? Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e nós vamos começar orando a Deus justamente para podermos ter um momento de oração. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que a gente tem de poder glorificar o teu santo nome. Apesar de não ser a forma ideal, como nós gostaríamos, Senhor Deus, com toda a igreja reunida nesse domingo de Páscoa, mas, Senhor Deus, nos providenciaste essa oportunidade, que através da internet nós possamos chegar nos lares de todos os irmãos da igreja e também de muitas outras pessoas, muitos irmãos, parentes nossos, Senhor Deus, que normalmente não nos assistem, não estão presentes nos nossos cultos, mas que agora, através desse trabalho virtual que a gente faz, tem chegado e também tem ouvido, Senhor Deus, a Tua palavra. Quero pedir, Senhor Deus, que esta manhã a Tua palavra seja abençoadora sobre a nossa vida, a vida de cada um de nós, de uma maneira especial. Hoje nós te louvamos porque mais uma vez comemoramos a Páscoa do Senhor e pedimos, Senhor Deus, para que mesmo nessas circunstâncias diferentes ela possa ser altamente significativa no coração e na vida das pessoas. Que nós tenhamos consciência daquilo que realmente ela representa, daquilo que ela é. E te louvo, Senhor Deus, pelos irmãos que já estão online, mas também por aqueles que virão a ver essa programação que a gente vai fazer aqui, depois de gravada e lançada no YouTube, Senhor. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Já tinha visto ali, a primeira que entrou, pelo menos que se manifestou ao entrar, foi a irmã Miriam, irmão Milton, um abraço para vocês. O irmão João Amaral, né? Saudade também do irmão. Saudade da gente se reunir para poder termos os nossos cultos todos juntos, né? Aqui no Instagram já temos a irmã Janaína Rodrigo
e a irmã Pascoaloto, a irmã Sheila, não sei se o irmão Lauro está assistindo, não, porque ele às vezes trabalha a noite toda, deve estar descansando. Mas um abraço a vocês que já entraram. E também tem pessoas que entram que não se manifestam, a gente não vê aqui, né? Então a eles também, nosso abraço, nosso carinho. E se você quiser se manifestar, é só escrever, dar um alô ali, como que nem a Janaína escreveu agora aqui. Feliz Páscoa, Jesus vive. Está vivo, glória a Deus, né? Então, escreve alguma coisa, dá um oi, né? E a gente vai poder anotar o seu nome aí e registrar a sua presença na nossa sala, né? Eu quero ler um texto bíblico um pouco longo, mas eu queria que você abrisse a Bíblia em Isaías 53. Isaías 53 é uma profecia que foi escrita e foi passada para o povo, para o livro sagrado de Deus, para a Bíblia, 700 anos antes de Cristo, né? E esse é um texto que intriga muito aqueles que não creem que Jesus é o Messias, como acontece principalmente com os judeus hoje, que ainda esperam o Messias. Aliás, está acontecendo algumas profecias, entre aspas, entre os judeus, de que o Messias está por chegar, né? E enquanto nós já estamos aguardando o Messias e Jesus voltar, né? Então, algumas coisas muito diferentes estão acontecendo nesses dias. Então, Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pela nossa transgressão e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem de quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo,
porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então nós estamos tendo um resumo de todo o Evangelho, né? Esse é um texto, eu vi um testemunho de um tradutor de Bíblia, o irmão pastor Werner Kachel, que já está na eternidade, e ele dizia que toda vez que um tradutor de Bíblia, que são pessoas muito frias, diga-se de passagem, o tradutor de Bíblia é aquele indivíduo que quer buscar a verdade, mas sem emocionalismo, então ele tenta ficar isento de toda e qualquer coisa para poder traduzir a Bíblia de uma maneira correta, né? E diz ele que toda vez que um tradutor de Bíblia chega a esse texto de Isaías 53, ele chora, dada a profundidade que é esse texto, principalmente no hebraico, na língua original, né? Então a gente louva a Deus porque aqui a gente tem 700 anos antes de Cristo nascer, sua história contada, né? E os judeus, como eu estava dizendo antes, eles se quebram diante desse texto porque não tem uma explicação, porque eles aguardam um homem que vá fazer não só uma libertação política deles, mas que através desse homem Israel domine o mundo, politicamente falando. É o que não vai acontecer, que não aconteceu, né? Muito bem, eu quero dar um abraço também à irmã Elielza Miranda, feliz Páscoa para a irmã também, lá de Sertãozinho e sua família, que Deus abençoe vocês lá também. O Alípio também já entrou com a Litinha, um abraço para os irmãos também. Já estamos aí no Facebook, a irmã Edneide, a Maria F., João Amaral, que já falei, Milton e Miriam já também, a irmã Isabel, Deus abençoe a irmã, irmão Zé Conte, a irmã Fátima, minha esposa, Oséias e Ana também já estão, pelo menos esses que a gente conseguiu identificar aqui, né? E nos visitando mais uma vez, me dando a honra, né, de o pastor Samarone, aí de Castilho, né? Deus abençoe o irmão e me dá essa alegria de ter o irmão aqui, né? E entrou agora no Instagram José Gonçalves Visconti, né? Deus abençoe o irmão, obrigado por nos dar a alegria de nos assistir aqui. Nós vamos agora para mais uma música, né? O Alisson também entrou aí pelo Facebook, né? Então, nós vamos para mais uma música, ao único que é digno, né? O único que é digno mesmo de receber o nosso louvor, nós vamos agora louvar juntos. Então você, aí de alguma forma, presta atenção na letra dessa música, se conhecer, você canta junto, tá bom? Hoje a minha garganta tá meio ruim, né? Então canta junto, louva a Deus junto. Então vamos ouvir essa música. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus,
pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Que Deus seja honrado sempre, porque Ele é o único que pode nos trazer realmente salvação, pode trazer vida eterna, mas ninguém pode fazer isso por nós, né? Feliz Páscoa a todos, mais uma vez, falando aqui, todos que já entraram, que tenham realmente uma feliz Páscoa. Aliás, hoje o dia está bonito, está ensolarado, está muito bonito aqui fora, né? A gente que está ficando preso, né? A gente parece que dá mais valor, né, quando consegue dar uma saída, né? Eu quero só passar alguns avisos aqui. Primeiro, eu tenho aqui a presença do pastor Klaus, que faz a técnica aqui, né? Quero agradecer a ele, né, pela possibilidade de a gente poder fazer esse trabalho aqui juntos, né? Por que a gente suspendeu os cultos presenciais? Vale a pena repetir aqui. Existe uma recomendação, tanto da prefeitura da nossa cidade, quanto do governo do estado e do governo federal, para que a gente faça isso. E além disso, na nossa igreja, a gente tem muita gente que está no grupo de risco, né? E esses a gente não quer expor, né? Então, a gente está tomando essa providência justamente também pensando na vida dos irmãos. E além disso, a nossa denominação, a Convenção Batista Brasileira, a Convenção Batista do Estado de São Paulo, a nossa associação aqui, também recomendam que nós façamos esse trabalho via internet. E por prudência, né? Inclusive, esse final de semana, o governador Dória, ele até ameaçou, né, de botar a polícia para botar o pessoal para dentro de casa, né, porque ninguém mais também está suportando ficar dentro de casa direto e está ficando difícil, cada vez mais difícil, né. Até quando isso vai acontecer? Bom, a gente já queria ter voltado, mas a quarentena foi prorrogada até o dia 22. Então nós não sabemos exatamente se haverá mais alguma prorrogação. Já tem lugares no Brasil, governadores, que já prorrogaram até o início do mês de maio. Então a gente vai aguardando essas orientações, né, para podermos fazer aquilo que for necessário, né? Então, por enquanto, a gente está suspenso assim, ok? As nossas lives oficiais a gente faz todo domingo de manhã, domingo à noite, às 7h30 da noite a gente vai fazer, e também às quartas-feiras. Eventualmente a gente faz pequenas inserções no grupo do WhatsApp da igreja, tanto eu como o pastor Klaus temos feito, e para a gente ter o contato com os irmãos, né? Se você tem pedido de oração e
e alguma necessidade, ou quiser também deixar uma gratidão a Deus, uma bênção alcançada, você escreve ali no Facebook, de preferência, para que a gente tenha a condição de ter acesso e poder ler. E depois depois do próximo hino, nós vamos ter um momento de oração, né, pelas necessidades dos irmãos, né? E se você tem hinos e cânticos, você pode até pedir, mas se você puder já mandar com o link da onde está essa música, né, porque a gente tem que baixar na internet, que eu não tenho talento musical, né, como o pastor Paulo Amaral, junto com a esposa, fazem um culto muito bonito, sempre tocando violão, cantando, mas como eu não tenho essa capacidade, esse talento, então a gente depende dos talentos dos outros irmãos, né? Então você pode fazer seu pedido, mas se você achou na internet tudo, já manda, olha, tá aqui essa música assim, aquela versão, e a gente faz para você, tá bom? Bom, então nós vamos aguardar os pedidos dos irmãos, né, de oração, mas já vou adiantando aqui, a gente continua orando pela irmã Célia, ela continua numa luta hercúlea, pode-se dizer assim, pela vida, então estejam orando por ela, não cessem de orar por ela, ok? Eu tenho conversado com a filha dela pelo WhatsApp, ela tem passado as informações para nós. E também a irmã Sheila também, inclusive está assistindo a gente tem orado pela recuperação dela, né? Também ontem a gente teve que dar um socorro para uma família que perdeu o pai, né, que caiu, bateu a cabeça e acabou falecendo em traumatismo craniano. É o pai da Érica, que já frequentou nossa igreja um tempo atrás. Temos que orar pela família enlutada e também orar pela vida espiritual, especialmente da Érica e dos irmãos dela. Eles estão totalmente, digamos assim, fora daquilo que se espera de uma pessoa que diz amar a Deus, né? Mas a gente conhece a situação da família e das pessoas e a gente sente muito essa situação deles aí, né? Então vamos lembrar deles em oração, e também outros que têm passado por lutas e dificuldades, ok? Pastor Cláudio, nós vamos tocar a próxima música, que chama Cordeiro Santo, tá ok? E essa música, então, vai preceder a nossa oração pelos nossos doentes e depois o estudo bíblico que a gente vai dar logo a seguir. Então vamos ouvir a música. Já não há condenação para aqueles que estão redimidos pelo sangue de Jesus. Ressurgiu da sepultura para que toda criatura recebesse sua vida e salvação. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. Hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai. Anciãos estão prostrados aos seus pés. Toda glória e toda honra, toda força e poder, toda glória ao Cordeiro.
que foi glorificado, lá na glória exaltado, recebido entre os anjos lá nos céus. Ele foi glorificado, tendo a obra consumada. Caiu a música aqui, houve uma interferência, né? Mas a gente vai... É assim que dá, né? Com os nossa dificuldade aqui, né? Porque, como eu digo, irmãos, a gente tem feito aqui milagres, inclusive com os materiais que a gente tem tido aqui, porque a gente não é acostumado com isso, né? Também quero orar pela eu acho que é a Edneide que está pedindo, Claudete, prima, né? Prima da Edneide, nós vamos orar por ela. Gratidão pelo aniversário de mais um ano de vida do Lucas, da Elielza, Lucas. Que beleza, completando 18 anos agora, finalmente. Deus abençoe você, Lucas. Saudade de você, Deus abençoe, lá de Guararapes, né? Então vamos orar ao Senhor nesse instante, né? Por esses pedidos aqui que foram colocados. Querido Deus, mais uma vez nós queremos nos apresentar diante de Ti para interceder. Nossa intercessão, Senhor Deus, vai de encontro à irmã Célia, Senhor Deus, que continua a sua luta contra as enfermidades que ela tem tido, Senhor, e abençoe para que ela seja curada. Nosso desejo é esse, nossa vontade, nosso pedido, nosso clamor tem sido incessantemente nesse sentido. Porém, Senhor Deus, a Tua vontade sempre há de prevalecer sobre a vida de cada um de nós. Mas com isso nós queremos dizer que cremos no Teu poder e na Tua graça de curar pessoas, de levantar pessoas, e temos visto isso acontecer. Quero também colocar diante de Ti a família enlutada, Senhor Deus, que tem sofrido a perda de ontem, né, do pai da família. Tu estejas ali, Senhor Deus, levando o consolo do Espírito Santo, mas principalmente que as pessoas ali possam, de maneira definitiva, colocar a sua vida no altar do Senhor e se deixar dominar pelo Espírito Santo nas suas vidas. E possam glorificar a Deus pelo resto das suas vidas e dedicar, Senhor Deus, a sua vida ao serviço do Senhor Jesus. Então, ser com os enlutados. Quero pedir pela Claudete, prima da Edneide, que Tu estejas abençoando ela, com conversão, Senhor Deus, que ela possa reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Também quero Te louvar pela vida do Lucas Miranda, Senhor Deus, completou mais um ano, está hoje completando mais um ano de vida, assim como outros irmãos e irmãs que têm feito aniversários nesses dias, que Tu esteja, Senhor Deus, também abençoando cada um, dando, Senhor Deus, a eles vida feliz, para a glória do Teu santo nome. E também os irmãos que têm as suas lutas, suas dificuldades, onde estiverem, Senhor Deus, que Tu esteja atendendo às suas necessidades, Senhor. Pedimos pelas famílias da igreja, Senhor Deus, e pelas famílias dos nossos irmãos que estão aqui nessa live agora. Que cada família esteja sendo assistida, Senhor Deus, com amor, com muito amor entre os irmãos, entre as pessoas da família. E também, Senhor Deus, que todas as necessidades familiares sejam também supridas. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, por nos abençoar e estar conosco todos os dias da nossa vida, principalmente nesses dias de saudade. Continuamos orando, Senhor Deus, pela situação que o nosso país vive, o mundo todo vive ainda, Senhor Deus.
E esse problema, parece-me que acontece também no mundo todo, esses problemas dessa luta política, Senhor Deus, irresponsável às vezes, de pessoas que não têm qualquer sentimento pelas pessoas. Tu esteja, Senhor Deus, colocando nas tuas mãos, Senhor, os governantes, para que possam se humilhar sob a potente mão do Senhor Jesus, né? Todos eles, seja quem for, que esteja, Senhor Deus, explorando politicamente essa pandemia, essa desgraça que está acontecendo no mundo. Mas também pedimos pelo futuro de todos nós, porque muita gente vai ficar desempregada, a fome vai aumentar, muita dor e sofrimento temos pela frente, mesmo depois que essa pandemia passar, Senhor Deus. Então tem misericórdia de todos nós, do mundo todo, Senhor Deus, do povo do mundo todo. E que também, Senhor Deus, as pessoas possam reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, porque é o único que pode realmente mudar a história da vida, não só de uma pessoa, de uma família, mas de uma nação e do mundo todo, Senhor Deus. Colocamos todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Vamos ouvir a música de novo para fazer a transição. Nós vamos voltar com aquela última música que ela falhou e avisar o pessoal do Instagram que nós vamos ter que sair e entrar em seguida. Então vai cair o sinal aí e você entra novamente, tá bom? Então, porque nós vamos ter só 1 hora, porque o Instagram tem 1 hora só. E aí ele cai automaticamente. Então a gente vai sair e aí a gente vai voltar e aí teremos mais 1 hora para fazermos o estudo bíblico e também o encerramento do nosso culto, ok? Vamos lá então, começar novamente com a música Cordeiro Santo. Vamos lá. Já não há condenação para aqueles que estão redimidos pelo sangue de Jesus. Ressurgiu da sepultura para que toda criatura recebesse sua vida e salvação. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. Hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai. Anciãos estão prostrados aos seus pés. Toda glória, toda honra, toda força e poder, toda glória ao Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, porque foi glorificado lá na glória, exaltado, recebido entre os anjos lá nos céus. Ele foi glorificado, tendo a obra consumado, dando aos cativos a libertação. Cordeiro Santo,
de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. E hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai. Anciãos estão prostrados aos seus pés. Toda glória, toda honra, toda força e poder, toda glória ao Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. Agora a música foi, né? Graças a Deus deu tudo certo. Um abraço à irmã Vilma também, feliz Páscoa para a irmã também, que Deus abençoe aí na sua casa, né? Nós vamos abrir a Bíblia agora em Lucas capítulo 24. Nós vamos estudar um pouco esse texto, que é um dos textos da Páscoa, né? Eu vou ler do 13 ao 35, mas vou dar ênfase ao versículo 16, né? Porque é um versículo que eu quero explorar um pouco hoje no nosso estudo. Outra coisa, no domingo de manhã a gente tem feito uns estudos de revista, né? Mas hoje, já que a gente está num sentido excepcional, nós vamos fazer esse estudo de uma lição, né, que eu montei ontem, né, para a gente poder estudar um pouco, porque ela está dentro do tema do dia, né, do fim de semana, que é a Páscoa, né? Então, Lucas 24, 13 a 35, diz assim, né? Naquele mesmo dia, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que as tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes
o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou e ficou com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aí a história continua, né? Logo em seguida Jesus aparece entre eles ali no meio daquela reunião. Mas o texto que eu quero colocar em destaque hoje é o versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Irmãos, apesar de muito material, muita coisa que a gente poderia estudar desse texto da Palavra de Deus, nós vamos nos deter apenas a esse versículo 16, né? Por que eles não reconheceram Cristo que caminhava com eles? Eu estava pensando, eles passaram com Jesus Cristo 3 anos, mas não eram 3 anos assim que você encontra, fica 1 hora, 2 e tal, não. Eles passavam, nesses 3 anos, eles andaram com Jesus Cristo o dia todo, todos os dias. Eles acordavam com Jesus Cristo, eles dormiam ao lado de Jesus Cristo, eles comiam, eles viajavam, eles faziam tudo juntos. Nesses 3 anos, eles ficaram juntos. No entanto, nessa caminhada para a cidade de Emaús, né, esses 2 discípulos, eles não reconheceram Jesus Cristo. O que faz a gente não reconhecer Jesus? É uma pergunta interessante, porque com certeza havia muito pesar e muita luta no coração de todos os seus discípulos. Provavelmente até uma situação de desapontamento, não sei, no coração daqueles discípulos, porque Jesus havia morrido. A gente vê isso pelas atitudes que os discípulos tomaram nesses dias, logo depois da sua morte. Agora já era o 3º dia, era domingo de manhã, né? Domingo de Páscoa, aliás, domingo à tardinha. E aí todas essas coisas já estavam acontecendo, né? Mas a incredulidade, ela sempre domina os nossos corações. Então eu vou levantar algumas coisas que a gente vai ver pela Bíblia, que podem ter ofuscado o coração desses 2 discípulos, e não só deles, mas de todos que estavam ali. São 6 pontos que eu vou colocar rapidamente, né? Primeira delas, que talvez fez eles ficarem cegos, e eu diria até cegos, surdos, não tanto surdos, mas também surdos, porque eles não reconheceram nem a voz de Jesus Cristo que caminhava com eles, né? E eles estavam impedidos de alguma coisa. Em João capítulo 20, versículo 15, diz que eles estavam em lágrimas e desespero, né? Esse texto diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste,
dize-me onde eu puseste e eu louvarei. Aqui nós temos as Marias, né, que foram no domingo de manhã, de madrugada, até a sepultura, e lá já não encontraram mais Jesus Cristo, e o próprio Senhor Jesus Cristo começa a conversar com elas, e elas também não reconheceram. Tamanha era a dor, tamanho era o sofrimento, o desespero que estava dominando o coração daquelas pessoas. Então, às vezes, as lágrimas, o desespero, o sofrimento que nós passamos na vida pode fazer com que a gente esqueça de que nós temos um socorro, que nós temos alguém pelo qual a gente pode ter socorro, que a gente pode buscar, a gente pode ir em oração e derramar diante dele nosso sofrimento e a nossa tristeza pelas coisas que eventualmente acontecem na nossa vida. Elas acontecem, né? E aqui, esse sofrimento que é retratado aqui pelas mulheres, deveria ter sido muito grande, e principalmente essas mulheres, os apóstolos, os discípulos ali, os 11, né, que sobraram, que Judas, já, nessa altura, já estava morto, porque ele se enforcou. Então, a dor, o sofrimento deles deveria ser muito grande mesmo. Então, às vezes, as lágrimas, o desespero faz com que a gente não vê que Jesus está do nosso lado, que Jesus fala conosco, que Jesus orienta a nossa vida e está junto conosco. A segunda coisa é pela ignorância das Escrituras, né? Isso aí, meus irmãos, tem sido a minha maior preocupação. Eu fico muito preocupado com isso, porque as pessoas, elas leem a Bíblia, estudam a Bíblia, aprendem da Bíblia, sabem como devem viver a vida, no dia a dia da nossa vida, mas na hora do desespero, na hora da luta, do choro, do luto, vamos dizer assim, que era o caso aqui dos discípulos, se esquecem de tudo que aprenderam, né? E aqui, mais uma vez, eu lembro, né, que Jesus andou 3 anos, todos os dias, o tempo todo, junto com eles, e eles não reconheciam, né? Aqui no versículo 25, ele vai dizer: ó nécios, tardos de coração, tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Nós somos do mesmo jeito, meus irmãos. A gente é muito tardio, a gente esquece, às vezes, quem nós somos, e esquece que nós estamos longe de Deus. A gente esquece que deve confiar nas Escrituras, né? E a Bíblia é cheia de textos que nos dão orientação sobre como deve ser a nossa vida nos momentos de crise, nos momentos de sofrimento. Mas a gente esquece, a gente simplesmente não segue. Por isso que fala aí, nécios, tardos de coração para crer. Nós somos tardios de coração para crer no que a Bíblia diz. Eu já falei, falo e não vou cansar de falar enquanto Deus me der condições de falar. Nossa vida cristã, ela tem que ser pautada na Bíblia. A Bíblia é o nosso livro de vida. É o livro da vida, é um livro de vida. Isso quer dizer que é o livro que orienta a nossa vida, e a nossa vida deve ser orientada por ela. Então, a ignorância das Escrituras faz com que a gente perca bênçãos e até peque, né? Porque peque contra Deus. A gente vê aqui os 2 discípulos falando, meio que repreendendo Jesus. Você é o único que não sabe o que está acontecendo e o que aconteceu nesses últimos dias. Então, com certeza, a morte e toda a convulsão que aconteceu naquela Páscoa, ela chamou a atenção de todos que estavam em Jerusalém naqueles dias, né? Então, meus irmãos, às vezes acontecimentos são tão grandes e tão extraordinários,
mas ainda assim a gente esquece, né? Então esses dois discípulos, eles não atentaram, não lembraram praticamente nada daquilo que eles já tinham aprendido tantas e tantas vezes. E mais, eles o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai discipulá-los de novo, ele vai, durante essa caminhada, a gente não sabe de quanto tempo, ele vai falar, né, da palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo falando da palavra de Deus, né, e fazendo uma retrospectiva desde Moisés, né, os profetas, tudo, e falando, né, do que tinha que acontecer. Olha, isso aqui tinha que acontecer, era isso mesmo que tinha que acontecer, né? Mas eles ficaram marcados por isso, né? O versículo 25, aliás 26 e 27 também de Lucas diz assim: porventura não convinha que o Cristo, Jesus falando, né, padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achavam em todas as Escrituras. Irmãos, Jesus ensinou as Escrituras aos seus discípulos. O que eu e qualquer pastor precisa fazer, e você também pode fazer com pessoas, é ensinar as Escrituras, ensinar a Bíblia. Não é ensinar religião, convicção, coisa assim, não. Você precisa ensinar a Bíblia. Deus quer que nós ensinemos a Bíblia, né? E porque é ela que é a bússola da nossa vida. Terceiro motivo, o primeiro foi as lágrimas, sofrimento. Segundo, é não se lembrar, a ignorância das Escrituras. Terceiro, o temor da escuridão, né? Conforme João, versículos 20 e 19, né, diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, domingo, e cerradas as portas onde os discípulos estavam, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Todos os discípulos, eles se esconderam. Às vezes a gente critica Pedro, né, que ele seguiu Jesus de longe, negou 3 vezes a Jesus Cristo, mas os outros já estavam escondidos. E eles estavam todos escondidos. E eles se reuniram em algum lugar, a Bíblia não fala qual é, e eles ali se juntaram porque estavam com medo dos judeus. E não é para menos, nós não vamos condená-los, irmãos, não é para menos, porque o que eles viram, que fizeram com Jesus, e principalmente Pedro viu, irmãos, não foi pouca coisa não, foi horrível, foi coisa muito dura, e uma coisa que nós não desejamos para ninguém. Eu estava lendo essa madrugada, porque eu perdi o sono, então a gente vai ler Bíblia, vai ler livro, vai ler alguma coisa e orar. E aí eu estava lendo sobre aquele sabre, aquele instrumento que eles usavam para dar as quarentenas, né, de surras, e que tinha na ponta bolas de ferro, né, e também ossos de ovelhas cortantes, né? E Jesus suportou aquela quarentena toda, e é um médico explicando o que está acontecendo no corpo dele. Então foi terrível, terrível, terrível o que Jesus Cristo passou ali, né? Mas estavam escondidos com medo. Se os judeus fizessem com eles o que fizeram com Jesus, a coisa não ia ser boa, a coisa ia ser triste demais. Mas Jesus entendeu, Jesus compreendeu, e ele foi ao encontro deles, mesmo naquele lugar escondidos. Por isso, meus queridos irmãos, Jesus vai onde você está. Se você está com medo, se você está assustado, e são dias obscuros que nós estamos vivendo, né? Se você está preocupado, você pode se achegar a Deus, porque Ele está ali.
Ele aparece ali, ele está presente na sua vida. Se existe uma coisa impossível nos dias de hoje, meus queridos irmãos, é a ausência de Jesus, a ausência do Espírito Santo na nossa vida. Porque Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo são onipresentes. Eles estão presentes em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos. Não há um momento em que eles não estejam presentes. Eles sabem exatamente o que está acontecendo conosco e sabe exatamente o que está acontecendo no nosso coração, na nossa vida, na vida que nós levamos diante de Deus, né? Então, se a coisa está obscura para o seu lado também, Jesus vai onde você está, né? E ele vai dizer, paz seja convosco, paz seja com você. E onde Jesus vem, com certeza distribui a paz para as pessoas, né? A quarta coisa, que também assola para nós bastante, né, a nossa vida, e a gente tem esse tipo de situação em nossas vidas, em João 20, versículo 25, diz assim, disseram-lhe, pois, uns aos outros, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal do cravo em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Quem está falando isso? É, novamente, um incrédulo chamado Tomé, né? Um dos discípulos. Mais uma vez, alguém que ouviu todos os ensinos de Jesus, todos, inclusive sobre a sua morte, ficar sepultado no período de 3 dias, né? Todos esses ensinos foram ensinados. Tomé viu e ele não creu. Às vezes, irmãos, a evidência das Escrituras é muito grande na nossa vida e nós não cremos. A gente duvida. Mas será que ressuscitou mesmo? Os outros também ficaram meio assim. A gente pode ver esses dois do caminho de Emaús também, Cleopas e o outro, que não aparece o nome aqui, eles também estavam com essa mesma dúvida. Não, já falaram, olha, falaram lá que Jesus Cristo tinha ressuscitado, que apareceu para as mulheres, que os anjos apareceram, não acharam o corpo. Uns dos nossos, que eram Pedro, João e outros que foram à sepultura ali, eles não estão... Eles também disseram que Jesus tinha ressuscitado, mas esses dois ainda estavam duvidando, isso era tardinha, né? Jesus não tinha aparecido para todos. E Tomé só foi ter a experiência de ver Jesus Cristo 7 dias depois, né? 7 dias depois. A incredulidade, às vezes, meus irmãos, faz com que a nossa comunhão com Deus, a gostosa presença de Jesus na nossa vida, ela se adia, só por causa da dúvida que assalta os nossos corações. A dúvida é muito humana, mas ela deve ser dissipada, e a forma de fazer isso, pelo menos na minha vida, na minha experiência, sempre tem sido essa, é ler Bíblia, orar e adorar a Deus, né? E isso faz com que a nossa comunhão se aproxima com Deus novamente e a gente passa a ter nenhuma dúvida novamente, né? Então, que Deus faça isso com você, se você está com dúvidas, porque hoje Satanás ele tem lançado muitas dúvidas sobre a pessoa de Jesus Cristo e usado todos os expedientes necessários para nos tirar o foco sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então não duvide, né? Faça com que o Evangelho de Jesus Cristo esteja dominando a sua vida de tal maneira que você possa não ter dúvidas, né? E a sua fé possa ser firme lá como ela é descrita lá em Hebreus, né? Que é o firme fundamento das coisas que não se vê, que ela seja realmente firme na sua vida. Em quinto lugar,
nós também temos a distância, né? Em João 21:7 diz assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, aqui no caso é o próprio João falando, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Aqui é aquele episódio, né, que os discípulos disseram uns aos outros, olha, vou voltar a pescar, na verdade, eu vou voltar à minha velha vida, eu vou voltar a ser pescador, vou cuidar da minha vida. Como a maioria deles eram pescadores, eles se juntaram e foram para o mar. E foram pescar, e pescaram a noite toda, e o texto vai dizer que eles não pegaram nada. Simplesmente não pegaram nada. E aí chega Jesus, e eles disseram aí, olha, Jesus chega para eles, e mais uma vez eles não reconheceram Jesus. Chega para eles, olha, joga a rede em tal lugar, lá do direito do barco. Aí eles disseram, mas nós trabalhamos a noite toda, e não pegamos um peixinho sequer. Agora você diz aí, joga a rede no lado direito, né? E vamos pegar alguma coisa, mas já que a gente já lutou a noite toda, vai que, né? Vai que dá certo. E aí eles foram e jogaram, e diz o texto que eles pegaram tanto peixe que os barcos se encheram de peixes e foram quase a pique, quase afundaram, né? E aí o apóstolo amado, daí a proximidade, meus irmãos, João, ele reconhece Jesus. Ele reconhece Jesus. João, ele diz, é o Senhor. Estavam longe, estavam no mar, né? Quem conhece praia sabe que o lugar de pesca é bem para dentro, né? Então demora bastante, né? De alguém reconhecer, mas mesmo assim, meus irmãos, não seria tão difícil reconhecer. Mas às vezes a gente está tão entristecido na vida que a gente não reconhece que Deus está nos abençoando e nós estamos distantes, estamos cuidando da nossa vida, cuidando das nossas pescarias, fazendo as nossas coisas e não estamos lembrando daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem prometido para nós, né? Mas João viu, é o Senhor, é Jesus. Jesus está lá na praia, é Ele que está ali. E aí o apóstolo Pedro, então, ele salta do mar. O texto diz que ele estava nu, mas provavelmente ele estava vestido só com a roupa de baixo, né? Que era o costume da época, né? Por causa do peso da roupa molhada, né? Então ele se vestiu e se jogou no mar. Diz que ele se cingiu da túnica e correu para o mar. Correu em direção a Jesus Cristo. Isso também nos ensina que nós temos que encurtar a nossa distância. Corre para Jesus. Você está com alguma luta, alguma dificuldade, pula no mar, faz o que for necessário, veste a sua túnica, vá em direção a Jesus Cristo. Ontem uma pessoa me falou, olha, eu quero me consertar com Deus. Uma pessoa que já até estudou, fez um seminário não tão bom, mas fez, né? É uma pessoa que já evangelizava muito, é uma pessoa que está completamente afastada de Deus e agora no sofrimento. Eu quero voltar para Jesus. E o que eu disse para ela? Eu disse, olha, você sabe o caminho. Nós sabemos o caminho. O que a gente tem que fazer? Se lançar em direção a Jesus Cristo. Pegar o que for necessário e se lançar em direção a Jesus Cristo. E fazer isso efetivamente, fazer como Pedro. Interessante que João viu, reconheceu, mas ele não fez, mas Pedro fez. Então juntar essas duas coisas na nossa vida, prestar bem atenção com quem está nos orientando, o Espírito Santo nos orientando, prestar atenção nas orientações do Espírito Santo e se jogar em direção a Cristo Jesus.
ir a Jesus Cristo, né? E se apresentar a Jesus Cristo. Então, encurtar essa distância que às vezes a gente mantém de Jesus Cristo para a nossa vida. Eu nunca esqueço, ainda jovem, uma moça, ela, entre aspas, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e ela tinha um namorado. E ela, claro, como qualquer namorado, namorada, na época, gostava muito dele, né? E tinha uma paixão, estava apaixonada e tudo mais. Mas ela, de alguma maneira, sabia que se ela se jogasse para Cristo Jesus com tudo, né? Com a vida toda, aquele namoro corria risco. Aí ela fez uma oração, assim, mais ou menos dessa maneira. Senhor Jesus, eu entrego minha vida, ela está toda nas tuas mãos, só não mexe no meu namoro. Fez uma ressalva. Irmãos, ou Jesus é dono de tudo e de toda a nossa vida, ou ele não tem nada. E não é preciso dizer que essa moça não firmou no caminho do Senhor Jesus, ficou com o namorado, não sei que fim levou, depois saiu do nosso convívio, né? Espero em Deus que ela esteja com Cristo Jesus, hoje com certeza uma senhora já idosa, né? Mas se estiver viva, né? Mas às vezes nós temos essa postura também, né? Nós, por causa de algumas coisas na nossa vida, mantemos a distância, não queremos ter contato direto com Jesus. Por fim, meus irmãos, no 6º item, às vezes nós estamos impedidos de reconhecer Cristo em nossas vidas pelo ódio e pela cegueira. Em Atos 9:5 diz assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Todos nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. Ele, por causa do seu zelo pelas coisas de Deus, ele perseguia os cristãos. Não só perseguia, mas os levava presos, e não só levava